Marte é um planeta de vastos contrastes, enormes vulcões, desfiladeiros profundos e crateras que podem ou não conter água corrente. Será um local incrível para futuros turistas explorarem, assim que colocarmos as primeiras colônias do planeta vermelho em movimento. Os locais de pouso para essas futuras missões provavelmente precisarão ser planícies por razões práticas e de segurança. Aqui estão alguns locais que os futuros marcianos poderão visitar. Vulcões Tharsis. Tharsis hospeda 12 vulcões gigantescos, em uma zona de aproximadamente 4.000 km de largura, de acordo com a NASA. Como o Monte Olimpo, esses vulcões tendem a ser muito maiores do que os que tem na Terra, presumidamente porque Marte tem uma atração gravitacional mais fraca que permite que os vulcões cresçam mais alto. Esses vulcões podem ter entrado em erupção por até 2 bilhões de anos, ou metade da história de Marte. A imagem aqui mostra a região oriental de Tharsis, conforme fotografado por Viking 1 em 1980. À esquerda, de cima para baixo, você pode ver 3 vulcões de escudo com aproximadamente 16 milhas, ou 25 km de altura. Ascrios Mons, Pavonis Mons e Arsia Mons. No canto superior direito está outro vulcão escuro chamado Tharsis Tolus. Monte Olimpo. Esse é o vulcão mais externo do Sistema Solar. Localizado na região vulcânica de Tharsis, tem aproximadamente o mesmo tamanho do estado do Arizona, segundo a NASA. Sua altura é de 25 km, o que torna quase 3 vezes a altura do Monte Everest da Terra, que tem cerca de 8,9 km de altura. O Monte Olimpo é um gigantesco vulcão escudo que se formou depois de que a lava se arrastou lentamente por algumas encostas. Isso significa que esta montanha provavelmente é fácil para os futuros exploradores escalarem, já que sua inclinação média é de apenas 5%. Em seu cume há uma depressão espetacular de cerca de 85 km de largura, formada por câmaras de magma que perderam lava provavelmente durante a erupção e desmoronaram. Vales Marineris. Marte não apenas abriga o maior vulcão do Sistema Solar, mas também o maior desfiladeiro. Os Vales Marineris têm aproximadamente 3 km de comprimento, isso cerca de 4 vezes mais longo do que o Grand Canyon, que tem aproximadamente 800 km. Os pesquisadores não têm certeza de como os Vales Marineris surgiu, mas existem várias teorias sobre a sua formação. Muitos cientistas sugerem que quando a região de Tharsis foi formada, ela contribuiu para o crescimento dos Vales Marineris. A lava que se moveu pela região vulcânica empurrou a crosta para cima, o que quebrou as fraturas em outras regiões. Com o tempo, essas fraturas se transformaram nos Vales Marineris. Os polos Norte e Sul. Marte tem 2 regiões geladas em seus polos, com composições ligeiramente diferentes. O Polo Norte foi estudado de perto pela sonda Phoenix em 2008, enquanto nossas observações do Polo Sul vêm de orbitadores. Durante o inverno, de acordo com a NASA, as temperaturas perto dos polos Norte e Sul são tão frias que o dióxido de carbono se condensa da atmosfera em gelo na superfície. O processo se inverte no verão, quando o dióxido de carbono sublima de volta à atmosfera. O dióxido de carbono desaparece completamente no hemisfério norte, deixando para trás uma calota de gelo de água, mas parte do gelo de dióxido de carbono permanece na atmosfera do sul. Todo esse movimento de gelo tem vastos efeitos no clima marciano, produzindo ventos e outros efeitos. Cratera Gale e Monte Sharp. Tornada famosa pela aterrissagem do rover Curiosity em 2012, a cratera Gale abriga extensas evidências de águas passadas. O Curiosity tropeçou em um leito de rio semanas após o pouso e encontrou evidências mais extensas de água ao longo de sua jornada no fundo da cratera. O Curiosity agora está escalando o vulcão próximo, chamado Mountain Sharp, e observando as características geológicas de cada um dos seus estratos. Uma das descobertas mais emocionantes do Curiosity foi descobrir moléculas orgânicas complexas na região, em várias ocasiões. Os resultados de 2018 anunciaram que esses compostos orgânicos foram descobertos dentro das rochas de 3,5 bilhões de anos, simultaneamente aos resultados orgânicos. Os pesquisadores anunciaram que o rover também descobriu que as concentrações de metano na atmosfera mudam ao longo das estações. O metano é um elemento que pode ser produzido por micróbios, bem como por fenômenos geológicos, e então não está claro se isso é um sinal de vida. Medusa Fossae. Medusa Fossae é um dos locais mais estranhos de Marte, com algumas pessoas até especulando que contém evidências de algum tipo de queda de OVNI.
A explicação mais provável é que se trata de um enorme depósito vulcânico, cerca de 1/5 do tamanho dos Estados Unidos. Com o tempo, os eventos esculpiram as rochas em algumas belas formações, mas os pesquisadores precisarão de mais estudos para saber como esses vulcões formaram Medusae Fossae. Um estudo de 2018 sugeriu que a formação pode ter sido a partir de imensas erupções vulcânicas ocorrendo centenas de vezes ao longo de 500 milhões de anos. Essas erupções teriam aquecido o clima do planeta vermelho à medida que os gases de efeito estufa dos vulcões flutuavam para a atmosfera. Dunas fantasmas na bacia de Hellas. Marte é um planeta moldado principalmente pelo vento atualmente, já que a água evaporou à medida que sua atmosfera se tornou mais fina. Mas podemos ver extensões evidentes de que águas passadas ocorreram ali, como nas regiões das dunas fantasmas, encontradas na bacia de Hellas. Pesquisadores dizem que algumas regiões costumavam conter dunas de dezenas de metros de altura, mas também as dunas foram inundadas por lava ou água, que representavam suas bases enquanto os topos se erodiam. Dunas antigas como essas mostram como os eventos costumavam fluir no antigo Marte, o que por sua vez, dá aos climatologistas algumas dicas sobre o antigo ambiente do planeta vermelho. Em outra reviravolta ainda mais emocionante, pode haver micróbios escondidos nas áreas protegidas dessas dunas, a salvo da radiação e do vento, que de outra forma os varreriam. Linhas de declive recorrentes da cratera Hale. Marte abriga características estranhas chamadas de linhas de inclinação recorrentes, que tendem a se formar nas laterais de crateras íngremes durante o tempo quente. As imagens mostradas aqui da cratera Hale, bem como outros locais, mostram pontos onde a espectroscopia detectou sinais de hidratação. Em 2015, a NASA anunciou inicialmente que os sais hidratados deveriam ser sinais de água corrente na superfície, mas pesquisas posteriores disseram que o RSL poderia ser formado a partir de água atmosférica ou fluxos secos de areia. RSL para ver qual é a sua verdadeira natureza. Se o RSL realmente hospedar micróbios alienígenas, não queremos chegar muito perto. Isso porque pode haver contaminação. Enquanto a NASA descobre como investigar sob seus protocolos de proteção planetária, os futuros exploradores humanos podem ter que admirar esses recursos misteriosamente de longe, usando binóculos. E aí, você gostou? Imagine você indo até Marte e conhecendo esses lugares presencialmente. Incrível, né? Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. A todos os chifernautas, um forte abraço!